Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa, do método aferente Roales e Essente. Quem já vem acompanhando e ainda não se manifestou, se manifeste com seu like, né? Isso é importante para nós. Ative o sininho de notificação para ver outras publicações e inscreva-se principalmente no canal para acompanhar, que geralmente cada semana a gente segue um roteiro não pré-estabelecido por conta do método do canal, que é método aferente no sentido de que aquilo que a gente sente a partir dos fatos da semana, espontaneamente, né? São os nervos, como que nós reagimos. A gente faz uma preparação geral. Essa semana, prolongando um pouco o assunto da semiologia e da questão das produções audiovisuais, nós falamos das novelas, que ainda existem aqui no Brasil. O que findou definitivamente foram os antigos programas infantis. Não existe mais em canal nenhum programa infantil. Tem algum outro filme que passa em sessão da tarde, quando tem programas, passa alguns desenhos, né? Desenho animado na parte da manhã, mas é programa tipo Xuxa, da Angélica, da Eliana, Xuxa na Globo, Angélica na Manchete e Eliana no SBT, entre outros, né? Depois teve Bom Dia e Companhia, com aquele casalzinho de um rapaz oriental, muito simpático, e a menina que apresentavam. Teve a Maísa, né, famosa no SBT, apresentou o programa. Acabaram. E o motivo nós não sabemos, não captamos ainda. O que nós podemos perceber é que a infância acabou. A pessoa hoje em dia, com a internet e com a formação dos books, a criança desde pequena, isso não só no Brasil, e é mais realmente da classe média, né? E mais da classe média brasileira. Mas tem muitas vezes alguma coisa a ver com a parte infantil da classe pobre também. Uma pobre mais elevada, que a pobreza de tudo, muitas vezes está largada no meio daquele ambiente de droga ainda, que ainda existem, né? Uma tristeza que ainda existe. Vamos ver se um dia muda, né, a perspectiva dessas crianças menores, que o caminho vai ser a marginalidade. Está diminuindo, mas ainda tem. Mas assim, outras, mais da classe média, ela já vem preparando o filho para ser um pequeno youtuber. Hoje tem uma menininha novinha que faz aquelas apresentações, que ela fala de muita coisa, muito inteligente. Então, eles não têm paciência para esse tipo de programa, desses devaneios infantis antigos. Para nós era bom. Nos Estados Unidos já tem notícia que o mal de Burnout, o mal psicológico, que a pessoa se sente estafada, aumentou muito nas crianças e nos adolescentes por lá. Isso por volta do ano passado teve uma matéria num desses canais da internet. Não foi canal oficial aqui do Brasil, que os canais oficiais ainda abordaram essa temática, né? Felizmente hoje na Folha de São Paulo está falando do Castelo Rá-Tim-Bum, né, o aniversário. Entrevistaram a menina que participou, mas assim, o Castelo de Rá-Tim-Bum já foi, né? Já foi, e não teve uma produção nova. Se não me engano, a Folha também abordou o Castelo Rá-Tim-Bum. Isso em São Paulo. O Globo, eu não vi nada. A Globo, que tinha chegou a ser líder de audiência, né?
Hoje é desbancado por noticiário ou culinária, né? Notícias culinárias e de ajuda também. Umas coisas que já tinham que passavam depois do meio-dia, na parte da tarde de manhã, eram programas infantis, acabaram-se os programas infantis. Para nós, a avaliação é muito ruim, por conta de que esses programas que tem muito devaneio infantil, aquelas historinhas mágicas, tudo é bom para desenvolver a criatividade da criança. Vamos ver no final, talvez a criatividade mecânica aumenta muito na internet, né? Mas a criatividade de vida, de saber encarar a vida, se perde muito, porque apesar daqueles desenhos serem inocentes, historinhas muito fantasiosas em níveis infantis, mas muitas tinham uma conotação da pessoa de se superar, né, diante daquela, né? Conotação também da busca da amizade perfeita e do companheirismo que é necessário hoje em dia. As pessoas, a divertimento da criança hoje em dia já é a internet e é os joguinhos, é o jogo competitivo, tudo. Não tem o jogo lúdico mais, que era aquele jogo de brincadeiras. Muitos tentam recuperar muito anteriormente tudo, né? Mas os desenhos tinham brincadeiras que depois as crianças iam inventando a partir daquela programação infantil. E hoje elas não fazem mais isso, né? Elas já fazem coisas voltadas para a competitividade e para elas se realçarem no mercado. Não para demonstrar companheirismo, não para demonstrar empatia. Mais ou menos é isso que nós vemos. E nos Estados Unidos já tem um aumento muito grande de uso de psicotrópicos e de opioides, né? Muito já. A tendência para nós é aumentar muito isso, que muito cedo já está havendo casos lá na adolescência que a pessoa, um jovem, já tem um mal de Burnout, um mal de estresse que era comum de uma pessoa beirando de 30 a 40 anos, que trabalhou muito tempo a partir dos 18, 20, né? E já vai entrando por volta dos 40 anos, né? 30, 40 anos, que já vai entrando a pré-idade senil, né? E que as coisas se desgastam por natureza, a mente já vinha se desgastando antes. Agora, bem antes ainda, crianças e adolescentes nos Estados Unidos já vêm demonstrando estresse, irritabilidade, e outras questões que poderiam vir depois estão muito cedo. Muito talvez por conta disso, que a mente, desde pequena, é voltada para um ambiente adulto. É essa a reflexão. E um dos principais lemas do cristianismo é isso, né? Deixai vir a criancinha, porque delas é reino dos céus, e o reino dos céus é para quem se comporta como criança, lá no Evangelho, nesse sentido, né? No sentido da espontaneidade, do companheirismo imediato, sem muitos preconceitos, tudo que a criança geralmente não tinha. Hoje essas coisas estão mudando, que elas já estão voltadas para a competição e muitas vezes já demonstram um comportamento agressivo. Ainda mais quando o ambiente em que vive, por conta da questão material, da pobreza, já propicia que a pessoa tenha uma tendência a se firmar através da violência, né? Isso por conta do ambiente que é propício a isso, né? O pai não tem condição, então ele vai fazer o filho mais e mais preparado para enfrentar a sociedade, mas cria uma neurose, né? E que muitas
e gera marginalidade. E a marginalidade está passando por conta disso, na classe média e na classe alta, por conta desses serial killer que, vez por outra, surge. Nos Estados Unidos é um problema um problema público, né? Um grave problema social e criminal, esses serial killers, né? E geralmente são jovens. No Brasil, vez por outra, tem-se casos ou tem de abafar, que hoje em dia a internet também é bom por causa disso, que se vigia mais, quando se percebe, a polícia chega e não deixa aquela pessoa evoluir nos seus planos. Fora a política em si, né, de uma contestação violenta que está tendo, e partindo de grupos. Não, vez por outra no Brasil eles se tornam violentos, que grupos de extrema direita, né? No Brasil, vez por outra eles voltam também. E agora nós estamos nesse clima. A criança já, por esse clima da sociedade, da política, do noticiário, já influencia, e ela não tem aqueles desenhos lúdicos e fantasiados ao extremo para dar devaneio ao seu pensamento, vai ser um pensamento voltado para esse lado competitivo, e esse lado violento, e esse lado mórbido. Esse é o problema que nós estamos vendo nessa morte dos programas infantis brasileiros. Boa tarde.